Companheiros da Subgrande Rio, sejam bem-vindos ao Pode Falar, o podcast da Juventude Soca da Subgrande Rio. E hoje, para a gente continuar falando ainda sobre a nova Revolução Humana, no último encontro a gente falou sobre o capítulo 1, Alvorecer, e hoje é o capítulo 2, Novo Mundo. E aí eu queria fazer um ponto para quem ainda não conseguiu comprar a nova Revolução Humana. Na verdade, por não ter conseguido acessar o site para poder pedir pela internet, ou não conseguiu o Centro Cultural para poder comprar o físico. O CILI, é o Clube de Leitores da Brasil Seiko, da editora Brasil Seiko, tem uma ferramenta que é maravilhosa, que é o CILI Digital. E você paga pela assinatura e tem acesso a todos os livros que a editora já lançou. Então, por exemplo, o meu livro não está comigo. Então eu fiz o estudo do estudo de hoje, pelo CILI. Então, quem não tiver acesso, é só acessar lá. Entrar no Google, escrever CILI, Brasil Seiko e já aparece. Aí você vai entrar com seu CPF, criar uma senha e já assinar. Então, por ali mesmo, você já consegue acessar todos os livros já lançados pela editora Brasil Seiko, tudo bem? Para ninguém ficar de fora, ninguém conseguir não acessar o conteúdo. Então é isso. Bom, no capítulo de hoje, Novo Mundo, eu vou falar sobre dois trechinhos que eu gostei bastante e vão muito de acordo com o que a Bruna falou no primeiro. Sensei sai do Japão, com o desejo e a vontade de realizar o sonho de seu mestre, que é o Conselho Mundial, e aí ele vai para o Havaí e depois ele retorna para os Estados Unidos. Em 1952 é feito um tratado de paz chamado de Tratado de Paz de São Francisco, onde os Estados Unidos assumem a responsabilidade de não atacarem de novo o Japão. E depois de algum tempo, percebe-se na população do Japão que parecia um tratado unilateral, onde só beneficiava os interesses dos Estados Unidos, e na verdade o Japão não estava com nenhum tipo de benefício nesse tratado, e queriam muito uma reformulação. E aí, pensando nisso, eu vou ler um trechinho da Nova Revolução Humana que fala exatamente sobre isso. Um jovem dialogando com o sensei sobre como deve ser a postura de um praticante do budismo pertencente a Soka Gakkai em relação às questões sociais. Vem dizendo o seguinte, Um dia, no final de maio, Shiichi Yamamoto dialogava com alguns representantes da divisão masculina de jovens. Nessa ocasião, um deles perguntou: "O novo Tratado de Segurança é o centro das atenções do movimento. Fico pensando se a Soka Gakkai não deveria apresentar uma posição unificada a respeito desse assunto. O que o senhor acha?" Com um sorriso, o jovem presidente disse: "Bem, vejamos. Você é a favor ou contra o Tratado de Segurança?" Aí o rapaz responde: "Eu sou totalmente contra. Acho que deveríamos revogá-lo e assumir uma posição neutra nas relações internacionais." Nesse momento, outro jovem expôs sua opinião. "Não diria que sou totalmente a favor do acordo, mas acho que é uma necessidade inevitável neste momento. Na atual conjuntura, o Japão não tem autonomia militar ou econômica e precisa de cooperação dos Estados Unidos. Se abolimos o tratado agora, o Japão criará atritos com os Estados Unidos. Dessa forma, falar em revogar o Tratado de Segurança nesse momento é uma proposta que não leva em conta a realidade em que estamos vivendo." Outros jovens também manifestaram suas opiniões e acabaram se dividindo em dois grupos distintos. E aí Shiichi Yamamoto disse sorrindo e olhando ternamente para todos: "Mesmo entre vocês da divisão dos jovens, existe uma divergência de opinião a respeito do Tratado de Segurança. Apesar de serem todos membros da Soka Gakkai, vocês possuem diferentes ideias a respeito do assunto. Uns são a favor, outros contra. Não importa a posição escolhida, cada um possui seus prós e contras. A Soka Gakkai não pode dizer às pessoas o que fazer em relação ao tratado. Quero respeitar ao máximo a opinião de todos. Nos escritos de Nichiren Daishonin, obviamente nada consta sobre o Tratado de Segurança. Então, não é permissível que tenhamos opiniões diferentes dentro da organização? Política e religião ocupam esferas diferentes. A missão mais importante da religião é cultivar e nutrir a vida humana, que é a base de tudo." Aí ele continua: "A Soka Gakkai é uma organização religiosa e, portanto, não irá declarar o seu posicionamento em relação às questões políticas que surgirem. Acho que deveríamos confiar nos representantes da Câmara dos Conselheiros que foram eleitos e deixar tais questões políticas nas mãos deles. Porém, mesmo que seja uma questão política, se for um problema fundamental que, se ignorado, irá causar a infelicidade das pessoas e comprometer a paz mundial, então eu também me pronunciarei. Ou melhor, eu tomarei a liderança dessa luta." E aí a gente pode trazer hoje para a nossa realidade, que é o ponto fundamental, enquanto praticantes do budismo, é podermos questionar, A grande vantagem da democracia é termos opiniões distintas e diferentes.
Não que uma seja mais interessante do que a outra, ou uma menos interessante, mas poder conviver em harmonia com pessoas diferentes em corpos, mas que têm o mesmo propósito da paz mundial, é o ponto-chave da nossa prática budista, não é verdade? Bom, e quem acompanhou o primeiro Pode Falar sobre a Nova Revolução Humana já sabe que o Sensei fundou uma comunidade no Havaí. E ele, chegando em São Francisco, também não poderia deixar de fundar uma. E tem alguns aspectos interessantes que eu vou ler para vocês. Ele vem dizendo o seguinte, ó: nesse momento, Schietz convidou as pessoas-chave da localidade a se juntarem a ele na sala. Em seguida disse: a razão de tê-lo chamado aqui foi porque desejo fundar no dia de hoje uma comunidade em São Francisco. Gostaria de solicitar a Gilmore que seja responsável e a Taylor que seja responsável pela divisão feminina da comunidade. Apesar de visivelmente tensas, as duas mulheres aceitaram, anuindo com a cabeça. Assim, aí ele continua: a senhora Gilmore será responsável pela comunidade, uma função na maioria das vezes atribuída a um homem, mas tenho certeza de que ela irá desempenhar muito bem essa função. Muitos dos membros aqui são mulheres, e os Estados Unidos são um país que enfatiza a igualdade de gênero. Além disso, não há discriminação no budismo Nichiren Daishonin. Ele diz: não deve haver discriminação entre os que propagam os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo nos últimos dias da lei, sejam homens ou mulheres. Portanto, ninguém deve estranhar o fato de uma mulher desempenhar a função de responsável de comunidade. Se as duas atuarem juntas, criarão uma comunidade maravilhosa. Aí elas respondem: farei o melhor. Vou me empenhar com todas as minhas forças. Cada uma das mulheres respondeu com firme determinação. A semente do Conserufo acabara de ser plantada no coração delas. E é um ponto interessante para a gente relembrar, né, nesse contexto histórico, nesse cenário, que isso é em 1960, lá atrás. Conversando com a minha irmã sobre o estudo de hoje, pensando assim, caramba, né? Como é que o Sensei via tão à frente as possibilidades, né? Fundando uma comunidade num lugar que não tinha organização ainda, tinham membros, mas não tinha organização. Ele lá na frente, né? Super pioneiro, entender assim, aqui a realidade é uma, então vamos agir conforme a realidade, conforme o espírito da localidade e colocar essas mulheres guerreiras e fortes e determinadas para conduzir o Conserufo dessa localidade. E aí, às vezes, a gente, né, enquanto praticantes do budismo, podemos nos pegar agarrados a alguns dogmas que não fazem mais sentido. E se Sensei, lá na fundação, lá no começo, onde só tinha terra, né, só tinha mato, ele já estava vendo à frente, porque a gente ainda, em pleno século XXI, em 2025, 5 anos para 2030, ainda se pegarem algumas amarras que não fazem mais sentido para a nossa realidade. Por isso vem aí a Juventude Soka, onde essas questões de divisão fazem sentido, mas se perdem quando o intuito principal é o fortalecimento da Juventude Soka. É o fortalecimento desses jovens que estão empenhados e imbuídos em realizar o Conselho do mundo, né? Não só do Brasil. Então, com esses 3 recadinhos dados em relação ao auxílio digital, para a galera que ainda não tem o físico, poder acompanhar os próximos encontros com a Nova Revolução Humana na língua, na ponta da língua, e esses 2 trechos, queria convidá-los a continuar se aprofundando na Nova Revolução Humana Volume 1 para os próximos encontros e entender esses 2 pontos fundamentais que a gente falou hoje. Sobre o nosso ponto fundamental em relação à nossa prática com a sociedade, em que aspecto a gente pode trabalhar para poder lidar, né, e entender que as pessoas são distintas, são diferentes, e que na verdade essa é a mágica do Conserufo, né, a diferença entre as pessoas que faz com que a gente se desenvolva e avance. E esse segundo ponto, onde o Sensei já desvendando esses mistérios em relação a dogmas de gênero, coloca uma senhora para poder conduzir a comunidade de São Francisco a um novo rumo do Conserufo, né, desvendando todos esses mistérios, esses dogmas que vinha, né, querendo ou não, do Japão com ele, e aqui ele falou, não é isso aqui é outra realidade, vamos juntos desenvolver o Conserufo da localidade de acordo com essas pessoas. Então que a gente, na Sub Grande Rio, possa descobrir e desvendar a forma da gente realizar o Conserufo, da gente criar uma dinâmica que seja verdadeiramente nossa, com a nossa identidade. E por isso da Imuvo da Bela Oportunidade, para a gente desvendar esse mistério, né, de que forma eu, com a minha energia, com a minha disposição, consigo criar um Conserufo com as minhas características. E aí sim, o castelo que a gente está construindo será um castelo rico de diversidade, mas também rico de empenho, rico de sabedoria, rico de vontade. Então, espero que vocês tenham curtido e até o nosso próximo encontro. Beijão!